Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos, que Deus abençoe a cada um, a cada pessoa que está assistindo agora esse vídeo, que o Senhor Jesus entre na sua vida, no seu lar, na sua família, amém? Que Deus restaure a sua vida espiritual, a sua comunhão com Ele, que Deus possa te guiar para você ser um ganhador de almas, né? Um adorador, um verdadeiro adorador. Importa que adoremos o Senhor Jesus e a Deus em espírito e em verdade, sob o comando do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Irmãos, este é o programa Palavra Viva, com a apresentação do irmão Milvio. Nós temos o propósito da leitura e a pregação da Palavra de Deus, somente a Palavra de Deus. Nós somos a igreja da geração do arrebatamento. O Senhor Jesus está voltando e nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Deus abençoe a cada um que está assistindo aí. Amém? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmão? O Senhor Jesus está voltando. Que nós possamos estar unidos, tirando placa de igreja, esquecendo placa, esquecendo CNPJ, a empresa lá da igreja. Que Deus possa tirar isso da nossa vida. Nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Aí sim, somos a igreja do Senhor Jesus. Tá? Temos que ter o nome escrito lá. Vamos estar hoje fazendo a leitura da palavra de Deus em Mateus, no capítulo 18, o versículo 23. Amém? Mas antes eu vou fazer uma oração por você. Senhor Deus, contemple essa pessoa que está assistindo agora, que está ouvindo a tua palavra, dedicando esse tempo ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa ele. Abençoa a vida dele, a esposa dele, o marido dela, de todos que estão ouvindo aí, os filhos, os pais, os irmãos. Ó Deus, contempla a vida espiritual deles, ó Deus, que eles possam ter comunhão com o Senhor. Contempla a vida, a saúde deles. Contempla a vida financeira, os problemas que eles estão passando. Abre as portas de empregos. Ó Deus, a vida familiar, o casal. Que o Senhor entra dentro desse lar e abençoa esse casal, Deus. Em nome do Senhor Jesus, dá muita sabedoria, principalmente a esposa, porque a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Ó Deus, que as esposas tenham no coração o desejo de edificar a casa. Abençoe a todos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura de hoje, irmãos, está em Mateus, capítulo 18, o versículo 23, que diz assim: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Então o rei quis fazer conta com os servos, prestar conta. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Olha só. Então, o rei resolveu fazer conta com o servo e falou: você me deve 10.000 talentos, vem até a mim. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então o rei disse-lhe: venham para mim as pessoas que me devem. Aí um que tinha que devia-lhe 10.000 talentos, não tinha com o que pagar. Aí o rei determinou que se vendesse ele, sua mulher e os filhos fossem vendidos. Olha só. Com tudo que tinha, para que lhe pagasse. E então aquele servo, ele se prostrou diante do rei, se ajoelhou e o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. O rei tinha mandado que trouxesse ele não tinha com o que pagar. O rei disse: venda ele, sua esposa e os filhos, e tudo quanto ele tem, para que eu receba a minha dívida. Aí aquele servo se humilhou, se ajoelhou diante do rei, e o reverendou e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que tudo te pagarei. E o rei ficou movido de compaixão. Falou assim: não vou destruir a vida desse cara, não, vou dar uma chance para ele.
Então, olha só, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Olha só. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha bem, meu irmão, perdoou a dívida. Saindo, porém, olha só, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Olha só, agora aquele que foi perdoado sai e encontra alguém que deve ele. E lançando mão dele, pegou aquele que devia a ele 100, ele devia 10 mil. Agora o outro devia 100 para ele. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que deves. E aquele que devia 100, olha só. E então aquele que devia 100, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Falou igual ele falou com o rei. Olha só. Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Olha só, irmão. Ele acabou de ser perdoado e saindo. Foi simultâneo, foi na mesma hora. Saindo, porém, aquele servo, saindo da presença do rei, acabou de ser perdoado em 10 mil. Encontrou um que lhe devia 100. E então, esse pegou ele pelo pescoço e sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. E esse seu companheiro que lhe devia, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo, e tudo te pagarei, eu vou pagar. Igualzinho ele falou com o rei, as mesmas palavras. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Irmão, você já ouviu falar aquele ditado? Quer saber quem é um homem, dê poder a ele? Aí, ó. Numa situação ele era uma coisa, quando ele recebeu o poder, porque agora era o contrário, ele era o senhor ali, e o outro era aquele que devia a ele, e ele tinha poder sobre a vida daquele outro que eu devia. Mandou encerrar ele na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, eles se contristaram, se entristeceram, e foram declarar ao rei tudo o que se passara. Olha só, irmão. O rei ficou sabendo. O rei fica sabendo de tudo, irmãos. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Não tem como esconder as coisas do rei. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Eu te perdoei. Você me suplicou, eu te perdoei. Eu nem falei, pode me pagar não, aos poucos, eu te perdoei. E não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Você não devia ter feito o mesmo? Porque não foi a mesma situação? E não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Olha só essa palavra, irmão. Indignado, o rei pegou ele e entregou aos atormentadores, que são os meirinhos, os carcereiros, né? Toma conta dos prisioneiros dentro de uma prisão, até que pagasse tudo o que devia. Assim também vos fará meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então nós devemos perdoar os nossos irmãos, sempre. Então nós devemos perdoar, irmãos, os nossos irmãos. Irmãos, tá bom? Não é o povo ímpio lá do mundão, não.
Tá bem? Está falando bem claro, ó. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, meu irmão, o irmão, aquele que tem dois tipos de irmão, né, meu irmão? O irmão, que é o meu filho do mesmo pai, da mesma mãe, são irmãos. E todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador são irmãos. Não importa a placa da igreja. Não importa, presta atenção nisso, irmão. Talvez você tenha problema com algum irmão de outra denominação e o nome dele está escrito no livro da vida. Aí você vai arrumar problema com Deus. Deus falou aqui. Você viu o que ele fez com aquele que não perdoou. Porque ele foi perdoado e agora não quer perdoar? Você é doido. Você vai tomar cepada. Vai tomar cepada para você aprender. Perdoa, porque a Bíblia está mandando você perdoar. Amém? Seu irmão. Irmão. Para ser irmão, tem que aceitar o Senhor Jesus e ser irmão. Não estou falando dos ímpios, irmãos. Tá bom? Se um ímpio está te perseguindo, ou se um ímpio quer te matar, defenda-se. Amém? Defenda-se. Tá bom? Você tem direito à defesa. Amém? Defenda-se. Mas o seu irmão, aquele que já aceitou o Senhor Jesus, aquele que tem o nome escrito no livro da vida, e embora possa ser de outra placa de igreja, outra denominação, é seu irmão. Tá bom? Você sabe quais são as igrejas salvas e quais são as seitas, né? Tem umas igrejas aí. Se a igreja, primeira coisa, se a igreja, isso aqui não é o principal, se a Bíblia não é o principal dentro da igreja, tem um outro livro que é importante igual a Bíblia, essa igreja é uma seita, tá bom? Se tiver lá um livro de Mormons, um outro livro lá que é mais importante do que a Bíblia Sagrada, sai fora desse lugar, meu irmão. O Senhor Jesus disse, se alguém vem ter convosco e não traz este evangelho, seja anátema. Então, foca fora dali. Amém? Então, glória a Deus e aleluia, irmãos. Glória a Deus e aleluia. Entenda essa palavra. O seu irmão. Seu irmão. Vou ler de novo para você entender. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Marido perdoar a esposa, esposa perdoar marido, tá bom? Às vezes acontece alguma situação e ali carregam uma mágoa no coração o resto da vida. Tá errado, irmão. Vai continuar casado? Vai. Resolveu perdoar? Resolveu. Então perdoa. Ah, eu não consigo. Não consegue porque não quer. Entendeu? Você sabe por que você não quer? Por causa do orgulho. Por causa da soberba. Entendeu? Porque você não renunciou à carne. Perdão é perdão, irmão. Se vai continuar no casamento, o perdão tem que existir. Porque marido quer alguém que briga mais que marido e mulher, irmão? Se dois irmãos morarem juntos, dentro da mesma casa com o pai e a mãe, vai brigar. O pai e a mãe com os filhos também vão discutir? Vão. O marido e a mulher vão. Qualquer ser humano que conviver com o outro por muito tempo, passar muito tempo junto, vai acabar tendo uns arranhões ali. Faz parte da natureza humana, irmãos. Mas quando você decide, não, eu vou perdoar meu marido, eu vou perdoar minha esposa, eu tenho que perdoar minha mãe, meu pai, meus filhos, irmão, tem que perdoar. Ah, mas eu não consigo, o que eu faço, irmão, para perdoar? Ótimo, boa pergunta, o que você faz? Você vai dobrar o seu joelho para Deus e vai falar, Senhor, eu não tenho conseguido perdoar ou meu marido, ou meu pai, ou o meu irmão, ou o irmãozinho lá da igreja. Eu não tenho conseguido perdoar. Olho para ele e eu não consigo perdoar. A carne, irmãos, milita contra o espírito. Essa carne nossa aqui, ó, carne, ó, milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então a carne, quando ela tem muita força, ela não perdoa. O que você tem que fazer? Enfraquece a sua carne. Jejum e oração. Duas coisas. Começa a jejuar. Jejuar mesmo. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Fala, carne, você vai me obedecer. Mas jejuar na presença de Deus, irmão. Orando e lendo a Bíblia e ouvindo a pregação da palavra de Deus. Hinos, louvando, subindo no monte para orar, participando de vigília, indo para o culto, indo para o estudo bíblico, para a escola dominical. Amém? Aí sim,
Depois do terceiro dia, sua carne vai entrar nela o perdão. Porque a força dela, o impulso dela, está quebrado, meu irmão. Está quebrado. Está quebrado. Você vai ver se você não quebranta a sua carne. Meu irmão, nossa carne é igual um cavalo selvagem, nós temos que dominá-lo. Nós temos que dominar. Nós temos que amansar a nossa carne e colocar ela debaixo de sujeição, que ela tem que nos obedecer. Amém? Que Deus te abençoe, que você guarde essa palavra no seu coração. Amém? Por quê, meu irmão? Por que você tem que fazer isso? Eu vou te falar por quê. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Tem que perdoar. Amém? Irmãos, tem que perdoar. Marido tem que perdoar, esposa tem que perdoar. Porque os dois são uma só carne. Entendeu? Sua família, pai, mãe, filho. Tem que perdoar. Primo não é família, não. Tá bom? Primo é parente. Viu? Primo, tia, é parente. Viu? Família, família. São aqueles que vivem dentro da mesma casa. Pai, mãe e filhos. Tá? Então, isso aí é família. Agora, primo, um tio, é parente. Mas Deus abençoe. Mas tem que perdoar também. Perdoar, mas não precisa conviver, não. Se o cara é problemático, e também o irmão. O pai ou a mãe, se for problemático, não precisa conviver, não. Mas perdoar, precisa. E se você não consegue perdoar, tá dado aí. O segredo, só você voltar um pouquinho o vídeo aí, você vai ver. Tá bom? Jejum e oração, e Deus vai te ensinar e vai te dar força. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, meu irmão. Que essa palavra entre no seu coração. E você que ainda não teve força para perdoar, mas também ainda não aceitou o Senhor Jesus, eu vou te ensinar a oração agora que salva a sua vida. Essa é a oração que vai te tirar você do inferno, da condenação eterna, e vai te dar o direito de vida eterna, meu irmão. Faça essa oração comigo depressa, tá bom? Em nome de Jesus. Vou fazer ela agora e você ora junto comigo. Amém? Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em meu coração e na minha mente, e guarde a tua palavra em mim para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E Senhor Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu acabo de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, que Deus te abençoe muito. Senhor Deus, contempla cada pessoa que ouviu a pregação da tua palavra hoje, nessa manhã. Deus, que cada pessoa possa conseguir perdoar, ó Deus. Perdoar que as pessoas que lhe devem, que lhe ofenderam, ó Deus, perdoa que eles possam perdoar e manter a comunhão com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, teu Filho. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.